Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispensou os soberbos de coração, derrubou tronos poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Minhas irmãs e meus irmãos, quando nós comentamos o mistério de Deus manifestado em Nossa Senhora, nós encontramos Maria envolvida com a presença das crianças inocentes, das pequenas crianças. Assim foi Lourdes de Fátima, e não é diferente das nossas coroações. Aqui temos nossas crianças coroadas, as crianças eram com anjos, anjinhas. E o que nós recordamos disso? Que a nossa fé nos impõe uma responsabilidade com a vida. A palavra é esta mesmo, impõe uma responsabilidade. E não é só a vida de um ser inocente, de uma criança, mas a vida que bate no coração e no ser de cada um de nós. Nós precisamos de a Deus a graça de nos determinar de cuidar da vida uns dos outros, porque a vida é dádiva de Deus. E a missão que nos deve cuidar desta dádiva que Ele mesmo concede. E recordo isso porque todo o mistério de Deus vem nesse movimento de cuidar com a vida. E nós precisamos recordar, meus irmãos e minhas irmãs, a princípio, de que não é porque esta vida que somos chamados a cuidar, às vezes é diferente a nós mesmos, que nós precisamos colocar ela para a margem. E aqui eu vou pensar, por exemplo, uma criança de braço, uma criança pequenina. Eu vou pensar uma criança, quantos anos tem? Sua filha? 5. Uma criança de 5 anos, por exemplo. Pode dizer que de 4 anos ou 3 anos. É um encanto. Mas eu diria, não dá trabalho, não dá consumição. Então, se nós fôssemos acolher e cuidar da vida só quando ela é boazinha, quando está no nosso controle, as coisas são perdidas. Vamos pensar na criança mais pequenina ainda, que na verdade só quer tirar da mãe a mão, não do leite, mas ali faz cocô, faz xixi, grita para querer tomar uma a qualquer hora, tira o sono. A pergunta é
E por que então, mãe e papai, você deve cuidar desta vida? Qual que é o retorno que tem? Se nós formos olhar dentro de uma realidade materialista, não iria nenhum. Senão uma satisfação profunda do coração de que nós estamos cumprindo uma missão e nunca devemos construídos por isso. Por isso, seja de vida a fogo, precisamos nos empenhar na tela. Eu sei que às vezes estou na chavão, mas eu queria, em poucas palavras, falar que nós estamos numa sociedade que vive a gravidade do descarte da vida. A vida trabalha sem valor. E impressionante e vou pegar e terminar esse assunto tão pesado, que nem se ele gosta de falar a questão do aborto. O aborto é crime, o aborto é um crime de assassinato. Até então, na lei, é o crime de assassinato. No entanto, pessoas que cometem aborto, inclusive contra parceiros, parceiros para fazer um ato desse, não se esconde, não seja culpado, tranquilo. Talvez se diz mais culpado, e olha que eu estou falando disso, eu estou falando de quem está à margem da fé. Estou falando de pessoas que não têm uma fé. Talvez ficássemos mais abatidos se nós matássemos um adulto. Meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, mas quando se trata de um aborto, não tem problema. Justamente quando se trata de uma vida mais delicada para ser cuidada. E eu queria nesse ponto dizer ainda, meus irmãos, nem de longe desejamos, não é desejo da igreja condenar aqueles que passaram por uma situação dessas. Porque Deus veio para resgatar, transformar, advertir também, não é nem de longe. Mas uma coisa que eu sempre bato e não desisto de dizer: não pertence ao Congresso Nacional, não pertence a nenhum poder, inclusive religioso, de estar legislando sobre a vida. Não tem. Sobretudo a vida da inocente. E por que eu digo isto? Porque não posso eu dizer, deve ou não deixar de vir uma criança, uma vez que eu não estou naquela situação. Isso é lealdade, isso é justiça, isso é covardia. Porque eu já estou vivo, então vamos fazer uma lei agora para saber se pode ou não abortar. Se eu tivesse no peito de uma mãe, como é que eu ia falar sobre essa lei? Mas eu já estou livre. Se o aborto for permitido, eu não vou mais casar por ele. Então você diz lealdade, achar que deve ser uma lei que deve determinar o aborto. É por isso que foi no ventre de uma mãe, para além de qualquer lei, que Deus colocou uma vida nova. E que é uma coisa mais delicada. A lei permite aborto no caso, aí você tornaria crime, no caso de anomalias ou até mesmo estupros. Eu queria dizer que, vamos pegar a questão do estupro, que é um momento dilacerante, doloroso, criminoso, indescritível em uma situação dessa. Mas eu perguntaria, o fruto que nasce do estupro, por mais doloroso que seja, qual é a responsabilidade que você está adotando? Não faço o mesmo. Eu estou dizendo até porque não sou mulher e nem, pela graça de Deus, tive nenhum membro da minha família que se fosse submetido a isso. Mas digo a vocês, eu não posso fazer, seja na minha família, ou seja, se fosse o meu caso, de eu estar dizendo, não é pela situação para poder resolver. Não poderia ver isso. Porque o amor de Deus é único e radical por nós. Não ama quando está chovendo, ou ama menos ou mais se estiver fazendo sol, nos ama plenamente, nos ama sempre. Então, por isso nós lembramos, através de nossas crianças, descer do coração do Senhor, vem essa palavra que a gente se comprometa pela vida especialmente dos fragilizados. E aqui não é só dos idosos, das crianças,
Existem pessoas com enfermidade do câncer, por exemplo, ou outra também que seja diabetes, estagnação, não é menos inquietante. Uma pessoa que está com enfermidade não é uma pessoa só para um caso especial para ficar com o rosto bonito, com tranquilidade, não está. Já tem o grão da vida. E a gente precisa, pela vida espiritual, mergulhar e dizer: eu preciso de Deus me dê, com todo o desafio que eu me deparo. Vamos, e é nessa dinâmica que eu quero refletir essa primeira leitura de Sofonias. Essa leitura de Sofonias me lembra muito o período do Advento, preparação para o Natal. Canta de alegria a cidade de Sião, rejubila povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Porque o profeta Sofonias está falando nessa unidade: fiquem alegres. É como dissesse: eu descobri uma coisa extraordinária. Deus veio ficar em nosso meio. Deus veio ficar em nosso meio. A questão é: Deus não estava na compreensão do contexto cultural? Não. E na verdade é um mistério, porque não. Porque Deus, Ele não comunga com o pecado. Não comunga. E uma vez que nós nos posicionamos no pecado, é como se nós tivéssemos expulsado Deus da nossa realidade. Eu nem poderia comparar uma água com óleo, porque ainda pode ficar próximos. Mas a natureza de Deus, de pura divindade, não teria condição de se aproximar da impureza e imundícia humanas. Só que o profeta já está, eu diria inclusive, tocado pelo Espírito do Novo Testamento, da nova descendência de Jesus, ele toca uma alegria extraordinária. Se alegra, porque não estamos mais fadados, estamos distantes daquele que é o final da nossa vida, aquele que traz sentido para a nossa história. Alegremos todos. Só que um surpreendente, olha o que Deus faz. Deus poderia dizer: não, está no meio de vocês. E vocês, todos vocês são pecadores, e o pecado com a minha divindade não se casam. Mas Deus fez ainda mais forte que isso. Ele entrou em nós, e nossa condição pecadora, para nos transformar, para nos recuperar. É como que nos encontrando apodrecidos, Ele veio para restaurar a nossa vida. E começou isso com um projeto no seio de Maria. Quando eu digo apodrecido, eu não digo qualquer, não estou dizendo aqui uma metáfora. Nosso destino é apodrecido, não. É o apodrecimento. E não precisa nem pensar na morte. Socorro na beleza. Deixa quando sermos feridos de alguma coisa. E mesmo quando não feridos, vê se nós nunca fôssemos feridos, mas vivêssemos sem tomar banho nenhum. Como a nossa pele iria mudando forçosamente para desenvolver na natureza. Significa que os elementos são coisas mortas que não saem. E o banho é para isso. É para tirar o dejetos que vai já acumulando das mortes. Que nós vamos, o processo de mortes que nós vamos para fazer. Então, por essa razão, o Senhor tomou parte em nossa vida, na nossa missão cultural. E anuncia isso que nós estávamos na Maria. E aqui, só por isso, clama essa alegria, vai dizer: Deus é conosco. E muitas vezes a gente não consegue chegar nos presentes. E quando nós vemos que Ele agora não está distante, o nosso coração se rejubilará de alegria, com o coração de Maria que cantou magnífica, conforme ela cantada. Olhando no Evangelho, já no começo do Evangelho de Lucas, nesse trecho nos surpreende, porque diz que Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Quer dizer, primeiro, uma mulher que está já no início de gestação, subindo uma montanha, uma cidade montanhosa, e depressa ainda mais. O que é isso? Lucas está dizendo que tem Deus aqui. Ninguém consegue subir essa montanha. E não vimos só essa montanha física, que muitos subimos no morro da Santa Cruz. Mas fala mesmo desse desafio que é de estarmos nos dirigindo para o alto. E ela vai determinadamente, porque Deus é com ela. E quando chega na casa, diz que ela é Zacarias, que é uma das coisas interessantes, que o próprio Evangelho, na sua expressão,
funções. O carro do homem, a casa do homem, o filho do homem, tudo que se tem é do marido. Nunca podemos ver nada, né? Ali na minha casa é Zacarias. E quando Maria entra e saúda Isabel, ali explode a experiência com o Altíssimo. E olha que Isabel nos dá alegria, sendo prima de Maria, diz que temos a primeira parte da oração da Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E ainda diz, sendo prima de Maria, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Não disse, olha, que bom que minha prima me esteve, essa sua linda Maria, não mais olha dessa maneira. A mãe do meu Senhor me veio visitar. E depois disso, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria do meu ventre. Significa o quê? Que essa vida que pulou de alegria não está morta, não está abafada. A saudação de Maria ressuscitou, reanimou a vida do ventre de Maria de Isabel. E inclusive diria que a gravidez de Isabel foi uma gravidez muito delicada, já na velhice. E ali ela tinha certeza que essa gravidez vingaria. Sem precisar do pré-natal que culminou seu filho. E esta aqui, o que nós podemos ver que ela acompanha? Alistando, Isabel ainda faz uma revelação acerca de Nossa Senhora, dizendo: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Quando Maria ouve isso, ela diz: ela vai se a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra mesmo no Salvador, porque olhou a humildade de sua serva. Agora, todas as gerações me chamaram bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Maria aqui não vive falsa modéstia. Ela diz: de fato, o Senhor fez grandes coisas em mim. Falando de ter escolhido para ser do Salvador, e por ter voltado o Senhor olhar para ela. E ela diz: realmente, a geração de proclamarão. O que ela nos recorda? Que quando nós estamos em Deus, nós encontramos valor e sentido em nossa vida. E ainda diz que não só dela, mas diz também: o seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração. Não é só no tempo dela, não é só nela, mas geração em geração. É também em nós, é também em nossa geração, é também em nosso tempo. A todos os que o temem, temer a Deus significa colocar-se diante dele, colocar-se movido pelo seu Espírito. E assim experienciaremos, nesse nosso limite de miséria, a grandeza e significado da nossa vida. E vou aqui concluir essa parte, dando a palavra em geral, dizendo que o que depois que Maria fala dela, da grandeza que Deus fez nela, do seu poder, e depois de todas as gerações serão colocadas pela presença do Altíssimo, ela então diz o que Deus fará acontecer. Eu diria que nesse magnífico, especialmente nessa parte vindoura, Maria diz como Deus acompanha, transforma e salva toda a nossa história. Como ele queria, eu diria, como ele põe em contradição as estruturas deste mundo. O pobre será levado, o rico fechado será humilhado, ficará na língua. Ela começa a mostrar que este mundo, as estruturas deste mundo, elas não vingarão, elas não prevalecerão dentro do projeto de Deus. Nós precisamos, nós somos convidados hoje por Nossa Senhora, nesse relato que nós estudamos, que em Vale Aparecida, hoje, precisa de nós. E olha a estrutura dos bombeiros e da imensidão daquela igreja, jamais imaginaríamos. Eu diria que o próprio Filipe, que trouxe a irmã para tua casa, conforme ela nós estudamos, não imaginava que a sua pequena casa iria hoje gerar uma grande catedral, um grande santuário, um dos maiores da América Latina, nossa Aparecida. Jamais imaginava. O que significa isso?
nem de domingos, nem dos demais outros. Força de Deus. O que nós aqui fazemos hoje, não sabemos como isso vai refletir posteriormente, porque a ação de Deus vai conduzir. Agora, uma coisa é certa: Deus não faz isso sem a nossa participação. Onde nos negamos a colaborar com o Senhor, ali a gente fecha, a gente inibe, eu diria assim, a ação de Deus. E eu digo isso, lembrando, de forma positiva e negativa. Positiva quando nós encontramos as meninas de igreja que foram abandonadas porque outras maiores se levantaram porque aquela não era suficiente. Mas outra maneira negativa de igrejas abandonadas por falta de participação de pessoas. Por isso, amados e amadas, peçamos sobre esse dia, da coroação da Nossa Senhora, que Deus nos visita, que Deus faz presente em nossa família, em nossa casa, em nossa história, que nos causa alegria. Peçamos que nós também sejamos, como Nossa Senhora, determinados, ligeiros, determinados de subir as montanhas dos desafios da vida para comunicarmos a Deus. De maneira que comunicou ali a Deus, lendo versículos bíblicos, não, acreditando na palavra, e colocamos a serviço dela. Porque quando ela foi dali, foi para cuidar de sua prima, colocou-se a serviço de sua prima, porque o Evangelho se tornou, eu queria encarnado na carne daquela que acolheu o verbo divino em seu ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, assim, nesse momento, levar nossas preces diante do nosso Senhor.